traz em manchete os descontos indevidos feitos nos proventos de aposentados e pensionistas por aquela quadrilha que desviou mais de 6 bilhões de reais. Bem, a Controladoria Geral da União garante que as vítimas desses descontos vão ser ressarcidas, terão seu dinheiro de volta. Líder do PT diz que CPI para investigar fraudes ao INSS não prospera. Rani. Pois é, ontem o Controlador-Geral da União, aqui no Palácio Planalto, Vinícius de Carvalho, fez questão de dizer que a partir do mês de maio, todos os repasses do INSS a essas associações serão suspensos. Todos os descontos. Isso para poder ressarcir depois, no mês de junho, aqueles que tiveram esses descontos indevidos. Enquanto isso, a CGU prometeu fazer uma reorganização para saber quem, de fato, tinha concedido esses descontos e quem estava sendo lesado. Vamos ver um trecho da fala do ministro. As associações, neste mês de maio, já não vão para as associações. Então, esses recursos vão ser retidos. Então, esses recursos descontados em maio dos trabalhadores, dos aposentados, não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então, já dá para dizer com muita clareza que a partir de agora, nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento. A área suspeita da CGU é que 6 milhões de aposentados e pensionistas provavelmente não tinham consentido esses descontos. E, por conta disso, ontem 2 bilhões de reais já foram retidos, portanto, não serão repassados a essas associações que foram investigadas, cerca de 29 associações que fraudaram as assinaturas autorizando esses descontos indevidos. A gente mostrou que em operação nessa semana da Polícia Federal e da CGU, mais de 200 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 6 prisão. Teve também o afastamento dos servidores e, dentre eles, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi... ele pediu para sair, mas antes o presidente Lula já tinha ordenado a sua demissão. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que era de sua inteira responsabilidade a indicação de Alessandro Stefanuto e que era necessário esperar o desfecho desse processo, contrariando o presidente da República. Ontem também questionaram aqui se o ministro da Previdência Social tinha ciência de que no ano passado a CGU já tinha enviado um relatório com suspeita de fraudes ao INSS. Ele disse que não tinha conhecimento se Carlos Lupe sabia dessa informação. A gente lembra que esse esquema de desvio de mais de 6 bilhões de reais começou em 2019, mas esses descontos já eram autorizados desde 2016. E em 2022, o governo do então Jair Bolsonaro editou uma portaria editando ali as regras de como proceder essas associações para terem esses descontos. Ari. É fácil, professor? É fácil sangrar esse INSS. Imagina se a gente não tivesse esse déficit imenso da Previdência no país, professor. Olha, é fácil de achar. Tem essa história, essa cronologia que a Ranelli apresentou. É muito fácil, com os instrumentos que você tem hoje dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência ou da CGU, você passar um pente fino, saber quem autorizou, né, em 16, em 18, em 19, depois em 20, até chegar aos tempos atuais, quem é que deu a ordem. Imagine, se são 6 milhões aproximadamente de aposentados que tiveram desconto, se cada um for de R$10, vamos pegar uma coisa mínima que eles poderiam olhar e não saber o que era, são 60 milhões por mês, por ano 720 milhões, só aí, né?
Então, você fala assim, mas espera um pouquinho, será que ninguém vê? Ninguém percebe que alguma coisa é errada? E esse assunto já tinha aparecido o ano passado, mas alguns aposentados pegavam, né, em São Paulo chamou lerite, no resto do país contra-cheque, né? E viam lá um desconto de R$ 5, R$ 10, e vem uma sigla, e ninguém sabe o que é. Coitado, eles não sabiam, né? Muitas vezes a gente também recebe e não sabe o que é. E o que estava acontecendo? Essa sangria. Agora, como é possível que alguém autorizou, claro, alguém ampliou esse esquema, agora tem de ser devidamente identificado. E aí seguir o caminho necessário para resolver essa questão, né? Que é inaceitável. Olha, nós estamos falando em desvios do INSS há décadas. Há décadas. E é incrível que sempre o assunto é déficit. Eu lembro Valdir Pires, ministro da Previdência Social, início do governo Sarney, 1985, que estava preocupado com essa questão. Uma pessoa de reputação ilibada, vai lembrar, em Valdir Pires, falou, olha, eu vou investigar. Ele acabou ficando pouco tempo, porque depois foi candidato em 86 e eleito governador da Bahia, né? Mas, pô, é um assunto de décadas, 4 ou 5 décadas, e não se resolve. Devolver o dinheiro, Mariana, aos aposentados e pensionistas é o mínimo, né? É o mínimo. Agora, Ari, eu acho que esse escândalo aí do INSS era tudo que o terceiro mandato do presidente Lula precisava, né? Porque já não basta essas crises que há, a questão da inflação. Claro, o presidente tomou a atitude assim, enérgica de demitir o presidente do INSS, mas a gente vê que esse terceiro mandato está complicado. Para, entre aspas, sorte dele e azar do Brasil, a sangria veio desde o primeiro ano de Bolsonaro, né? 2 de Lula e 4 de Bolsonaro. Mas vai explicar isso nas redes, vai explicar isso nas redes. A direita domina a narrativa. Aniele, pois não. E a investigação só começou por iniciativa da CGU. Foi a CGU que, no meio de 2023, que foi o primeiro ano de mandato do governo Lula, detectou um repasse, um aumento nesse repasse. Porque em 2016, o repasse para essas associações era ali na faixa dos 400 milhões. Quando chegou em 2019, o repasse subiu para R$ 1 bilhão. E aí foi aumentando. Então, a investigação começou, de fato, pela CGU em 2023. No ano passado, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar. Então, a iniciativa, sim, de investigar foi do atual governo. Agora, que o ministro Carlos Lupe agiu de forma equivocada, defendendo o Alessandro Stefanuto, porque nesse momento o governo está tentando dizer, olha, nós estamos a favor dos aposentados e pensionistas, nós queremos tomar ações para reverter todo esse transtorno que causamos e reconhecendo o erro. Mas, no caso, o ministro Carlos Lupe, né, ele assumiu aí por conta e risco que a indicação tinha sido dele e já é o segundo presidente do INSS que é afastado. Sim, ninguém precisa nem de oposição. Olha só, já